Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Seja muito bem-vindo aí depois dessa quarentena, não é? Exatamente, professor Rui. Graças a Deus, as vacinas, estamos de volta. Pois então, o trio está formado, né? Estou eu aqui, está o Dido Montenegro aí com você e você de volta para nossa alegria. Muito obrigado. E por falar em alegria, ontem eu tive também a satisfação de receber uma visita muito honrosa do Dr. José Eusébio, que é odontólogo, é dentista do Estado e da Prefeitura Municipal de Caruaru. Há algum tempo já ele milita nessa área pública, prestando serviço à nossa cidade, e ele fez questão de fazer uma visita para, digamos, de certa maneira, nos cumprimentar e pelo acompanhamento que ele tem feito também dos nossos comentários aqui. E para melhorar, ele veio ainda com a Dani Cristina, que é gerente do Banco Itaú lá na nossa cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e também de Everton Lacerda, que é um empresário aqui da área imobiliária. E essa visita foi muito honrosa porque Dani é a sobrinha da minha mulher, de Eliezer, é uma pessoa de casa, né? Minha sobrinha afim, e o Everton também. E ele, o doutor José Eusébio, que é dentista, ele para nós é o Binho, porque é uma pessoa de casa, uma pessoa querida, uma pessoa animada, uma pessoa alegre, e nós tivemos essa alegria de recebê-los aqui ontem à noite. Então eu queria agradecer muito a eles pela visita e dizer que apesar das máscaras, né, de tudo que a gente tem que usar por conta da necessidade de autopreservação, fica o nosso abraço aqui apertado, caloroso e carinhoso para todos eles, que nós estendemos também a volta do nosso André Santiago. Mas, gente, olha, essa visita de Bolsonaro à Ucrânia, a Ucrânia não, a Rússia, né? Porque, na verdade, tem a ver com a Ucrânia, mas tem e não tem nada a ver, né? Porque Bolsonaro não tem ingerência, não tem estrutura política nenhuma, o Brasil não tem qualquer envolvimento que justifique o Brasil se imiscuir ou dar qualquer tipo de palpite na crise que está em andamento lá entre a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, o próprio governo da Ucrânia e o governo russo, por conta da colocação de tropas da OTAN. Se a Ucrânia entrar na OTAN, colocaria tropas na fronteira russa, coisa que os russos não aceitam, e criou uma situação de tensão. Mas a tensão hoje foi bem desanuviada. Desanuviada a tensão porque Putin ordenou a retirada de alguns milhares de soldados de alguns pontos da fronteira, onde eles estavam fazendo exercícios militares. E disse também, repetiu que a Rússia não tem intenção de invadir ninguém e que a Rússia aposta na solução diplomática e que vai apresentar, dentro de pouco tempo, eles vão apresentar as suas novas propostas, as suas novas ideias para conciliar e para arranjar uma espécie de acordo. E isso acontece num momento interessante para a situação de Bolsonaro, porque hoje eu acabei de ver aqui no UOL, se vocês abrirem aí o UOL, na parte do noticiário que eles fazem no meio-dia, vão ver uma capa da revista Time, que é uma revista norte-americana, falsa, divulgada pelo ex-ministro Salles, aquele das madeiras que saiu aí com suspeitas de corrupção e que comprou uma mansão em São Paulo por 15 milhões de reais, segundo se comenta. E aquele Salles, o ex-ministro, colocou nas redes sociais dele uma capa da revista Time dizendo que Bolsonaro é candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2022. É uma coisa que não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. E também tem uma outra postagem também, dizendo que, colocando Bolsonaro apertando a mão de Putin, coisa que não aconteceu, eu vou explicar por quê, e dizendo que Bolsonaro já está evitando a Terceira Guerra Mundial. Bolsonaro é o anjo da paz que chegou lá para resolver o problema entre Ucrânia, OTAN, Rússia, China, quem tiver envolvido, Estados Unidos, ou seja, nesse contexto aí quem resolveu a parada foi o Jair Bolsonaro.
Eu não sei até que ponto uma pessoa que defende a candidatura de Bolsonaro ou que vota nele, não sei como é que a pessoa encara uma mentira deslavada desse tipo, pegando uma viagem internacional, uma viagem do Brasil, paga pelo contribuinte, para transformar isso numa propaganda individualista, não é nem uma propaganda política, uma propaganda individualista de uma pessoa, de uma figura, apenas para ver se faz face ao sucesso diplomático que Lula teve quando foi presidente da República. Então, como os mentores, os marqueteiros, os pensadores da publicidade de Bolsonaro acham que é uma lacuna que tem na imagem dele ele não ter papel de estadista, porque até agora ele só fez trapalhadas monumentais durante toda a sua atuação, uma delas das mais assim, pé rapado, né? Eu falo pé rapado no nível, para dizer do nível da coisa, a coisa estreita, a coisa pequena, que ele foi falar da feiura da esposa do atual presidente da França, essa coisa toda, ou então se meteu a fazer comentários desairosos sobre a vacina da China, sobre a China ou qualquer coisa semelhante, quando a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, 3 anos de trapalhadas querem resolver agora com a viagem que está na seguinte situação. Sabe onde Bolsonaro está nesse momento? Ele faz pouco tempo que desembarcou. Ele está confinado no hotel por exigência dos russos. E ele vai ter que fazer hoje e amanhã 2 exames ainda de prevenção da Covid para poder se reunir com Vladimir Putin. E por exigência dos russos também, ele não vai ter intérprete na sala, vai se reunir sozinho com Putin e não sei nem sequer se vai ter o tal aperto de mão que já se anteciparam e já fizeram a divulgação mentirosa de que Bolsonaro estaria salvando o mundo da terceira Guerra Mundial. Primeiro, não tem terceira guerra na agenda. Segundo, o recuo da Rússia se dá hoje, quando quem está lá na Rússia para conversar com Vladimir Putin é uma pessoa de um país com grande importância europeia e grande envolvimento na situação crítica que está acontecendo agora, que é o Helmut Schol, que é o chanceler da Alemanha. Esse sim teria condições de apitar alguma coisa. Se ele dissesse, por exemplo, que a Alemanha estaria alinhada com a Rússia numa negociação diplomática, podia mudar totalmente o curso dessa crise que é artificialmente criada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem constranger a Rússia e querem mostrar que ainda tem poderio através da OTAN. E a gente vai ver com o tempo que nem vai ter guerra, nem esse poderio americano será suficiente para constranger realmente a Rússia, que já está aliada com a China, e, consequentemente, essa aliança Rússia e China é o grande fato político desse ano de 2022. O resto, tudo se ajusta, tudo se acerta, e, na minha visão, não vai ter guerra de coisa alguma. Então, é colocar nas mídias que Bolsonaro é o mentor da paz, é o cara que vai ganhar o prêmio Nobel. Isso é fazer do eleitor de Bolsonaro idiota. Quem está divulgando esse tipo de coisa, acreditando que o eleitor de Bolsonaro vai engolir esse tipo de coisa, está querendo dizer que realmente é gado, que realmente é pessoa sem nível mental, pessoa sem capacidade intelectual alguma de raciocinar e de entender essa coisa. E olhe lá, se Bolsonaro por acaso ganhasse o prêmio Nobel, se Bolsonaro por acaso interferisse nessa crise da Ucrânia, o que é que a população brasileira teria em troca em relação a essa ameaça que o Banco Central está dizendo agora de inflação mais alta, de problemas na economia do país, as broncas que levaram Bolsonaro a chegar onde chegou e as broncas também que ajudaram Lula a restaurar totalmente a sua imagem e ser hoje o favorito para ganhar a eleição até no primeiro turno. Porque política é história. A política sempre tem a ver com a história. É claro que há fatores que mudam, que alteram. Qualquer pessoa que entende do raciocínio político sabe que às vezes é um fator de última hora que pode alterar completamente um determinado desenho político. Mas os atores da política têm que ter história. Então, qual é a história de Lula? É o que está trazendo ele desde o sindicalismo, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores há 42 anos, e 2 mandatos de presidente da República. Então, essa história que está em questão, depois de eleger a sucessora também, depois do golpe que Dilma sofreu, depois do desastrado governo de Temer e depois do destrutivo governo de Bolsonaro. Então, tem a história de Temer e de Bolsonaro que está sendo julgada pelo eleitor brasileiro. Então, se é verdade, por um lado, que a história pode se alterar
de última hora a história da política. Também é verdade que o eleitor não é idiota, não é imbecil, e ele chega lá e faz sua análise e tira conclusões a respeito da história do candidato. Então, o que está em julgamento é a história de Lula versus a história de Bolsonaro. Então, quem é que está apelando para mentira? Quem é que está apelando para mostrar aquilo que não tem, aquilo que não é, aquilo que não pode, aquilo que não sabe? Aí está claro nessa história da capa da Time. Pode ser até que o próprio Bolsonaro nem saiba disso, nem seja ele diretamente. Mas gente que o segue acha que o povo que siga Bolsonaro deva acreditar em mentiras deslavadas, como essa capa da Time que não existe, e essa afirmação que ele apertou a mão de Putin e já resolveu a crise da Ucrânia. Quando sequer ainda ele falou com qualquer autoridade do governo russo. Ele está confinado no hotel e está tentando ver se sai para dar um passeio na cidade ou se desobedece e sai de todo jeito, que isso é mais do estilo dele. Mas, até esse momento, essa viagem à Ucrânia não tem nada para trazer para o Brasil, nada a dar, a não ser criar um pouco mais de imagem para Bolsonaro, como aquele que pelo menos foi à Rússia e foi recebido pelo presidente Putin. Agora, pelo tratamento que Putin está dando a ele lá na Rússia, a gente já vê que ele é uma mera peça no jogo, é um mero peão, sem uma importância maior diplomática, porque realmente o Brasil não tem ingerência, como eu já disse, nesse conflito, nessa discussão que está sendo travada lá no leste europeu. Então, realmente, não é a nossa praia, não é a nossa questão. Então, é uma coisa, eu acho até estúpida e assintosa tentarem faturar politicamente uma imagem que Bolsonaro não pode ter, nem por culpa dele, nem responsabilidade dele, mas por irresponsabilidade de gente que está postando nas redes sociais um monte de mentira para transformar essa viagem numa coisa que ela não é. Ela não é um passeio. Bolsonaro foi lá com a intenção política de criar uma imagem, mas só fica aí. E essa imagem, eu digo aqui, não é suficiente para alterar nada da imagem que ele tem em relação ao povo brasileiro nesse momento, ele que é o maior candidato a perder a eleição agora no mês de outubro. É a reflexão que fica para o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 57 minutos aqui no WhatsApp, o Índio Agagiani, desejando boa tarde a todos. Estamos no Hospital de Guarnição do Exército em João Pessoa. Professor Rui, Lula não vai para a rua. O partido do PT diz no seu aniversário e a esquerda fala que é por conta do vírus. Aí eu pergunto, em outubro, será que o eleitor de Lula não vai voltar por causa do vírus? É o que nós veremos, né? É o que nós veremos. Agora, vamos ver também se o eleitor de Bolsonaro faz o que ele está fazendo, né? Porque na Rússia ele está lá com a máscara na cara, desceu lá no aeroporto com a máscara no rosto e vai usar máscara lá. Aqui ele não usa. Então, pelo menos eu espero que o eleitor de Bolsonaro, que é coerente com ele, que gosta dele, em outubro vote, mas vote de máscara, para não contaminar os outros. Não siga o exemplo de Bolsonaro aqui, siga o exemplo de Bolsonaro na Rússia, porque nós temos dois presidentes. Um que age desse modo aqui, sem usar máscara, tirando uma de machão, dizendo que enfrenta o vírus, e outro que quando vai ao Peru, para a posse do presidente, bota máscara, não é? Aliás, no Equador, e quando ele vai para a Rússia, ele bota máscara também, porque lá ele tem que obedecer ao pessoal de lá. Aí ele sabe baixar a cabeça. Então vamos esperar que o eleitor de Bolsonaro siga o exemplo do Bolsonaro do Equador, do Bolsonaro da Rússia, use máscara, vá lá e vote nele, e em outubro a gente vai saber quem ganha. Mensagem aqui dos nossos ouvintes, deixa eu ver aqui, abraçar o Antônio Barros do Petrópolis, também aqui o Eusébio Salvador, um grande abraço a Rui, continuamos na audiência, José Eusébio do Petrópolis, tem também o doutor. É o doutor amigo aí que nos visitou, muito obrigado. Binho, esse que é o nome certo. Muito bem. É o nome assim do afeto, né? O nome do coração. Exatamente. Tu tens o nome desse em casa, André, também? Binho? Não, um apelido que a família bota. Andrezinho. Andrezinho, é. Assim. A história de Lula é péssima, professor. Está dizendo aqui que ele afundou o país. O Vital Medeiros, do bairro Mandacaru. Ô, Vital, tu tem que me dizer em que foi que Lula afundou o Brasil. Porque Lula saiu do segundo mandato dele com 86%, né, de aprovação popular.
está aí para ganhar as eleições agora. Então a tua opinião é a tua, não é sobre o mandato dele. Porque se o povo brasileiro, que quase 60% rejeitam o Bolsonaro, e perto, às vezes, de 50%, colocam Lula como favorito para ganhar as eleições. Essa é a visão do povo. Então tu estás com 40%, não 40%, porque 60% diz que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Então isso tira a possibilidade dele ser até competitivo. Se mantiver assim, ele não vai ser nem competitivo. Isso é a visão do povo brasileiro. E a tua visão fica só para dever uma coisa. Tu tem que me dizer em que foi que ele afundou o Brasil. Porque Lula conseguiu o período de maior expansão do produto interno bruto. O Brasil se tornou entre a quinta e sexta economia do mundo. Hoje ela está em 12º, 13º com Bolsonaro. E Lula tem uma série de êxitos e sucessos, como toda a pesquisa que foi feita no Brasil, e uma quantidade enorme de coisa, a entrada do Brasil nos BRICS, tem um monte de coisa. Então, eu queria que você fizesse um favor. Você aponte, pode mandar um WhatsApp agora, que eu considerarei no próximo comentário, e a gente avalia em que é que Lula quebrou o Brasil. Pegue os 2 mandatos de Lula e me comprove qual é o indicador. Se é o indicador de renda per capita, se é o indicador de emprego, se é o indicador de produto interno bruto, se é o indicador de criação de cursos, de aumento de vagas em universidade, qual é o indicador? Traga o indicador que a gente discute, porque você tem que colocar fatos. O que interessa ao nosso ouvinte são fatos para o nosso ouvinte poder entender. Porque meramente você dizer isso é a mesma coisa que dizer Bolsonaro é genocida. Eu não digo que Bolsonaro é genocida. Eu tenho dúvidas sobre se é aplicável a ele o termo genocida. Agora, eu posso dizer que ele é um cara que não cuida da vida dos pobres, dos demais. Não é? Isso ficou claro na pandemia. Isso eu posso dizer diante daquele que ele colocou. Mas não vou dizer que ele é genocida sem poder evidenciar, ter uma prova científica. Científica nem tanto, mas uma prova cabal, uma prova evidente, um argumento bom. Então me dê um argumento bom para dizer que Lula foi o cara que quebrou o Brasil ou o cara que fez um mau governo, que aí a gente analisa isso. Pode mandar pelo WhatsApp, será tratado com todo o respeito como eu estou lhe tratando para a gente avaliar. Agora, sem fato, a coisa fica parecendo calúnia, né? Fulano é ladrão, fulano é chifrudo, é não sei o quê, entendeu? Isso você dizer e abrir a boca e falar não vai ter valor para o nosso ouvinte. Mas agradecemos mesmo assim a sua contribuição. Professor Rui, a gente agradece seus comentários nessa terça-feira, deseja boa tarde e até quinta com mais comentários aqui no programa. Isso mesmo, professor, forte abraço, um abraço aqui ao Heraldo Cordeiro acompanhando a gente, tem um monte de ouvinte aqui acompanhando, então um abraço a todos, muito obrigado, e ao professor também um forte abraço. Opa, um forte abraço, obrigado Dido Montenegro, obrigado André Santiago, obrigado também a Sandro Rodrigues na nossa técnica, e um abraço caloroso para a grande audiência da Cultura Informa.